O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje planejamento previdenciário do servidor público, com as doutoras Cirlei Rechetelo e doutora Rosana Seger, sob a direção geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. Doutora Cirlei Rechetelo é pós-graduada em Direito Tributário pelo INPG e em Previdência do Servidor Público pelo IEPREV. Também é formada em MBA em Direito Militar e Previdência Militar pelo Instituto Venturo. Boa noite, doutora Cirlei Rechetelo. Seja bem-vindo ao nosso Ao Vivo, doutor. Boa noite, doutor Ney. Boa noite, Ricardo, Rosana. Que alegria estar aqui no seu programa, que tenho certeza é um programa que tem uma audiência bastante grande, como aqueles telespectadores que são aqueles de carteirinha mesmo, né? Porque sabem que o senhor conduz com maestria esse seu programa Ao Vivo, doutor. Agradecido, doutora Cirlei Rechetelo, sempre comunicando maravilhosamente bem. A doutora Cirlei Rechetelo, inclusive, apresenta programas aqui na nossa Rede Previdência. Depois vamos conversar um pouco mais aprofundadamente com ela. E vamos dar as boas-vindas também à doutora Rosana Seger, que é pós-graduada em Direito Municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Previdência Pública pela IMED. É sócia da Gestor 1 Consultoria e também ministra cursos para gestão e benefícios de RPPS. Doutora Rosana, que bom recebê-la aqui hoje. Boa noite, doutor Ney, boa noite, doutor Ricardo, doutora Cirlei. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa de vocês, passando de lado, né? Porque eu sempre assisto aos programas de vocês, principalmente da doutora Cirlei, que são voltadas para regime próprio, e agora, hoje, então, estou tendo o prazer de estar deste outro lado, passando um pouquinho do conhecimento e da experiência, também trocando algumas ideias com vocês, com os participantes, né? Então, saúdo os participantes, saúdo também vocês, já parabenizando pela excelente organização dos temas aí que sempre são tratados no seu canal, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Estamos gratos pela sua participação. E, como a senhora disse, é o canal Rede Previdência, um canal múltiplo em Previdência, não é? Regime geral, regime próprio, complementar, e isso graças à inteligência do nosso mestre, Dr. Ricardo Souza. Boa noite. Jurista, grande intelectual, artista. Doutora Rosana Seger, eu não sei se a senhora sabe, doutora Cirlei já sabe, doutor Ney tem um boneco no Carnaval de Olinda, de tanto que ele prestigia a cultura popular de Pernambuco. É o mineiro mais pernambucano e cidadão de Pernambuco, inclusive. Né? Excelente. Doutor Ney, já tem várias pessoas aqui dando boa noite. Doralice Rocha Passos, Graciela Santos, Elba Braga já deram boa noite e já falaram que o tema é importante. Prazer muito grande ter a doutora Rosana Seger aqui com a gente, com toda a sua competência, com o seu brilho. Eu estou torcendo para encontrá-la em Bento Gonçalves em breve.
Doutora Cirlei Rechetelo, parabéns pelo seu RPPS de A a Z, toda terça, às 8 horas da manhã. O tema agora está sendo CTC, está sendo muito interessante, preenchimento do CTC. E aí eu vou roubar o bordão do doutor Ney. Vamos trabalhar, né, doutor Ney? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agradecendo aí já a presença, não é, dessas pessoas que estão compartilhando conosco e vão desfrutar do conhecimento da doutora Cirlei, da doutora Rosana, que vão falar desse importante tema que há muito tempo vem sendo pedido para que fosse trazido aqui no Ao Vivo Doutor. A gente pode começar com a doutora Rosana perguntando a ela. Doutora Rosana, é possível planejar a aposentadoria do servidor público? Bem importante a sua pergunta, doutor Ney. Até a nossa introdução aqui hoje seria a respeito de responder essa pergunta, né? Por que o servidor público precisa planejar a sua aposentadoria se ele já está garantido a aposentadoria integral, a aposentadoria com a última remuneração? Por que isso acontece agora? Por que esse tema vem à tona? Nós sabemos aí que até a Constituição de 88, aí, os servidores públicos eles não eram aposentados, eles eram jubilados. Então, eles eram, ocorria o jubilamento. Então, era um prêmio que eles recebiam pelos serviços prestados aí para a comunidade. Aí, com o decorrer do tempo, esse processo ele é até hoje feito, quem tem regime próprio de previdência, quem monta o processo é o próprio colega aí do setor de RH, o próprio colega que trabalha na gestora, é ali que faz a orientação da documentação necessária para a aposentadoria. Nós sabemos que ocorreram diversos fatos aí com o passar do tempo, com as emendas constitucionais, que há então um estreitamento de legislação entre os regimes próprios e o regime geral. Passou a ser importante também as informações trazidas na certidão de tempo de contribuição, ali anexas aí com relação ao CNIS. O doutor Ricardo também deve lidar muito com esse tema, né? Essa sigla CNIS, né? Que até apareceu aí a partir da Constituição Federal de emenda constitucional número 20. Né? Nós sabemos que então, o tempo de contribuição é o tempo que efetivamente ficou comprovado que houve uma contribuição. Também o tempo de contribuição em si também sofreu aí uma intervenção, porque quanto maior o tempo de contribuição, mais fácil é o alcance a determinadas regras de aposentadoria, principalmente aquelas regras que trazem ao princípio da paridade e última remuneração, que é o mais buscado aí pelos servidores públicos mais antigos que entraram no serviço público até 2003. Quem entrou no serviço público aí a partir de 2004, que passou a ser importante, então, essas informações do CNIS. Então, aí nós temos um olhar todo especial para a certidão de tempo de contribuição, né, que a doutora Cirlei está trabalhando aí no seu RPPS de A a Z, bem importante as informações que estão ali, né, então é importante também esse olhar muito especial no anexo da certidão de tempo de contribuição com relação à CNIS. Então, tudo isso faz parte do planejamento previdenciário. Nós tivemos aí também, na emenda constitucional número 103, a instituição obrigatória da previdência complementar do servidor. O servidor vai migrar ou não, vai aderir ou não a essa previdência complementar. Então, cada caso é um caso que tem que ser estudado, cada pessoa traz a informação, traz o seu passado, que vai influenciar no futuro na sua aposentadoria, né, com buscas a um melhor benefício. Então, o servidor também tem que aí cavocar aí algumas situações para que também tenha um melhor benefício, assim como nós chamamos lá também no regime geral. Essa expressão se usa muito, né? Perfeito, doutora Rosana. Bem, eu vou perguntar à doutora Cirlei qual é o ganho que o servidor público tem fazendo esse planejamento previdenciário. Mas a doutora Cirlei vai me permitir que eu convoque o doutor Ricardo, porque tem alguém aqui me dizendo que ele tem brinde, tem prêmio para os telespectadores. É verdade, doutor Ricardo? Está mutado, está mutado. Sim.
Alguém vazou, então, para o senhor, doutor Ney. Esse é o vazamento. Tem brinde, realmente. Eu tenho um anjinho, Olha, a gente vai sortear, ao final do programa, o livro, um e-book do Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, que eu tive a honra de escrever. Inclusive, o primeiro lançamento foi no Congresso da ANEPREM, o segundo lançamento foi no TCE de Pernambuco. E eu vou dizer mais o seguinte, as pessoas que estão nesse programa vão concorrer a este exemplar, a este e-book. Mas quem entrar para o Clube de Descontos, vai ter duas vantagens muito em breve. Tem uma que já é esta semana, uma vantagem grande, não vai ser divulgado aqui ainda. Primeiro é lá no Clube de Descontos, informação privilegiada. E a outra, com mais uns 15 dias, a gente está lançando. O QR Code está aqui, e aí você pode entrar, depende do tema seu. Se você só se interessa por regime geral, então tem grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, só de regime geral. Se você só se interessa por regime próprio, tem grupo só de regime próprio. E se você se interessa pelos dois, tem grupo para os dois, porque aí a gente só te manda o que te interessa. Bora curtir, bora compartilhar. Programa maravilhoso, sob o comando do Dr. Ney. Bem, doutor Ricardo, então vamos ouvir a doutora Cirlei Richtelo, né, trazendo para a gente a informação de qual é o ganho que o servidor tem fazendo esse planejamento. E depois também quero lhe ouvir desse importante tema. Doutora Cirlei, por favor. Está mutada. Continua mutada, doutora Cirlei. Você liberou e depois fechou de novo. Talvez você tenha dado 2 cliques. Doutor Ney, bom, eu posso começar uma provocação enquanto Cirlei está resolvendo aí a questão técnica? Pode. Tem uma coisa, Rosana e Cirlei, doutor Ney, e telespectadoras e telespectadores, que eu tenho refletido bastante, que é a tal da paridade. Eu sou servidor efetivo, né? Então, eu sou servidor de carga efetivo desde 93. Estou aí há uns 10 anos, creio, para me aposentar, porque cada reforma joga para mais distante. E, normalmente, durante esse tempo de carreira, a paridade sempre foi um sonho para os servidores públicos. Eu quero me aposentar e ganhar a mesma coisa que o servidor ativo. Só que hoje, não só eu, mas vários colegas começamos a nos preocupar, porque o que parece um privilégio, a paridade com o ativo, pode não vir a ser. Porque se você tem uma categoria forte, que tem reajustes acima da inflação, então é interessante a paridade. Mas se você tem uma categoria que não tem reajustes, que está lá empurrada para o canto, né? Uma categoria que não tem força, por exemplo, os professores têm força, né? Mas uma função administrativa lá não tem tanta força. E isso, de repente, a média pode ser. E tem um ingrediente novo que vem por aí. Com essa previdência complementar, vai ter muito servidor que não tem mais paridade. E aí, o risco de começar a surgir, na hora de conceder reajuste para os servidores, o governo, em vez de reajustar o salário, ele criar adicional disso, adicional daquilo, de forma que ele reajusta a remuneração do ativo, mas não transfere, não assume o custo dos aposentados. Eu fico pensando, eu estou querendo trazer essa questão para reflexão, né? Porque eu imagino que nós, profissionais, mais do que ninguém, quando orientamos os nossos clientes, temos que refletir sobre esses aspectos. E aí seria uma honra ter a opinião das senhoras. Sim, com certeza, doutor Ricardo. Muito importante a sua colocação. Apenas para explicar para os telespectadores aí, né? O que é paridade? Nós temos duas formas de ajuste do provento, do valor da aposentadoria,
depois que o servidor é aposentado. Uma forma é o valor real, onde ocorre o reajuste anual, sempre no mês de janeiro ou no mês que o município definir, de acordo com algum índice de reposição de perdas, né, inflacionárias. É o chamado valor real. E nós temos outra forma, que são servidores mais antigos, que têm esse direito à paridade, que é o reajuste na mesma data, no mesmo índice, concedido aos servidores da atividade, né? Então, todo ano o prefeito dá o reajuste que ele quer ou que ele consegue dar, e também é alcançado pela reclassificação. Se esse cargo é majorado, o valor lá na sua tabela, vai atingir também quem é servidor inativo neste mesmo valor. Isso, então, tão perseguido o princípio da paridade, muitas vezes ele pode se mostrar realmente não ser favorável para o servidor. Por quê? Nós tivemos o exemplo aí desses 2 anos de pandemia, nós temos a Lei Complementar 178, se não me engano, que ela determinou o congelamento dos salários, né, dos vencimentos dos servidores em atividade. Então, quem era aposentado pela paridade ficou sem reajuste por 2 anos. E quem era aposentado pelo valor real, que tem assegurado o direito constitucional de reajuste todo ano, ganhou esses 2 anos, esses reajustes. Então, só aí foram 2 anos em que os servidores de paridade ficaram sem reajuste, e os outros que tiveram valor real tiveram reajuste nesses 2 anos. Só aí já é uma perda que, olha, dificilmente ele vai ser recuperado no futuro. Né? Então, realmente, aí por isso que é importante o acompanhamento do profissional na hora de se escolher o enquadramento da aposentadoria. Um servidor que teve um passado onde houvesse uma contribuição bastante elevada, né, que vai trazer esse tempo aí para o regime próprio, o benefício, então, ele poderá até ser superior a 100% pela regra geral, trazida pela Emenda Constitucional 103, que permite que o valor do provento seja maior do que o valor da última remuneração, quando ele é por média. Nós temos o descarte das menores contribuições, também a Emenda Constitucional possibilitou esse descarte das menores contribuições para possibilitar uma média maior. Né? Então, são fatores assim, externos que contribuem para que seja calculado, então, um benefício melhor para esse servidor no futuro. Né? Doutora Cirlei, já consegue? Consigo sim, voltei. E voltou deu certo? Bem. Tá ótimo. Que bom, tá que ótimo. bom. Então pode responder aquele questionamento, não é? Qual o ganho que o servidor público tem fazendo o planejamento previdenciário, sua aposentadoria? Eu ouso dizer, Tonei, quais são os ganhos, né? São vários ganhos, inclusive alguns que a doutora Rosana estava comentando aqui, e eu volto no ponto da CTC, né? Se analisado com todo o critério, certidão de tempo de contribuição, se analisado se houve uma contribuição enquanto ele estava numa função especial, enfim, são situações que vão lhe antecipar a data da aposentadoria, ou então vão aumentar o valor do seu benefício e garantir ou não a paridade. Então, são mais do que um ganho. E isso nós sabemos, com a doutora Rosana, nós atuamos aí no regime próprio de previdência desde a emenda 20, lá em 98. Nos conhecemos, eu acredito que desde 2004, mais ou menos. E sabemos que lá se foi o tempo em que o RPPS era administrado aí por uma pessoa, eu sempre falo, embaixo da escada da prefeitura com um computador e uma cadeira. Então, assim como para eles que estão dentro do regime próprio, mudou todo o panorama, para o servidor, óbvio que também. Né? E aí nós estamos aí diante da ausência de profissionais nessa área de regime próprio de previdência para fazer esse planejamento tributário, esse planejamento previdenciário. Muito bem. Doutor Ricardo Souza, o canal Rede Previdência sempre prioriza, não é, os seus seguidores. Tem perguntas? Ainda não temos perguntas, doutor. Parece que o Frisson está com
com o sorteio, o pessoal ficou falando aí, tendo alguns problemas, acho que desviou um pouco das perguntas. Mas deixa eu registrar aqui algumas pessoas que já deram boa noite, Ana Helena Portela, Maria Seron, Simone Lourenço Fraga, Gabriel Lemos do Amaral e Alverga Advocacia. Essas pessoas estão elogiando bastante os comentários, dizendo que estão aprendendo muita coisa. E aí, olha, o link para o sorteio também já está no chat. Então, essa é a questão. Doutor Ney, sem querer atrapalhar a sua ordem aí, mas eu queria que o senhor, no momento que achasse oportuno, levantasse a bola do tema da previdência complementar e planejamento previdenciário. Vamos chegar nele e eu vou deixar essa pergunta para você fazer a posteriori. Agora, eu quero que a doutora Rosana, por favor, me diga, e eu sei que ela não vai poder esgotar o tema, claro, mas o que é importante analisar no planejamento da aposentadoria do servidor público, doutora Rosana? Nós temos excelente pergunta, nós temos duas variáveis aí na hora de fazer o planejamento previdenciário. A primeira variável é o tempo de contribuição, quantos anos de contribuição aquele servidor tem lá no seu regime próprio, quantos anos de contribuição ele vai trazer de outros regimes, levando em conta o princípio da contagem recíproca. Para quem não sabe o que é contagem recíproca, é essa possibilidade do servidor que está vinculado ao regime próprio agregar o tempo anterior ao seu ingresso, seja ele prestado ao regime geral ou a outro regime próprio, para compor o tempo necessário para o tempo de contribuição mínimo necessário para a aposentadoria. Então, ele soma lá o tempo que ele trabalhou numa fábrica, ele soma o tempo que ele trabalhou no município vizinho. Então, desde que não seja concomitante, esse tempo é somado. Então, nós temos aí uma questão, né, de utilizar somente o necessário também. Às vezes o servidor tem tempo sobrando, ele é um servidor antigo, começou a trabalhar cedo, está com 60 anos de idade, vai se aposentar, ele precisa somente de 35 anos de contribuição. Se ele tem tempo mais do que 35, deixa lá para o regime geral, ele pode ter uma segunda aposentadoria, não é preciso queimar esse tempo todo, averbar todo ele no município, trazer ele para cá. Isso é a primeira questão. Dentro desse assunto tempo de contribuição, nós temos a conversão de tempo especial em comum, doutora Cirlei, se ela quiser, ela pode explorar esse assunto aí em seguida, né? Porque também é importante a possibilidade de agora, através da súmula, da súmula 942, aí, de converter. O que é converter? O tempo sujeito a condições especiais de trabalho, expostos a agente nocivo, químico, físico e biológico, pessoal que trabalha na saúde, pessoal que trabalha nas obras, tá? Recebeu aquele adicional de salubridade, ele pode contar esse tempo multiplicando por 1,4 no caso homem, e 1,2 no caso mulher. Então, o homem que tem 10 anos de serviço especial vai ganhar 14, vai ganhar 4. A mulher também, que tem aí 10 anos de especial, vai ganhar 2 anos a mais, vai virar 12. Então, nós temos que cavocar tempo de contribuição, tempo rural. É possível, sim, trazer tempo rural, né, da pessoa que começou a trabalhar aí com 8 anos de idade, agora já é possível, né, a partir dos 8 anos de idade, trazer o tempo para somar esse tempo de contribuição necessário para enquadramento de uma regra que melhor lhe aprovém. Então, falando em tempo de contribuição, falando em valor da contribuição, também, né, nós temos aí a possibilidade do servidor optar por incluir nas parcelas de contribuição suas verbas recebidas de função gratificada, de adicional de quebra de caixa, muitas vezes também a hora extra. Então, quanto mais se faz um estudo se é interessante ou não incluir na sua contribuição este valor para aumentar uma futura média, né? Então, é também possível ver nesse viés aí de valor de contribuição para compor um melhor benefício para quem é a servidor que ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, cujo benefício vai ser um benefício de média. Então, nós temos esses 2 fatores importantes aí. É importante quando nós falamos em planejamento previdenciário, porque na medida em que há essa imensidão de leis previdenciárias, tanto no regime próprio como no regime geral,
Então, cada dia mais se torna necessário esse planejamento. E isso é um grande ganho, não é, para o servidor, para o segurado em geral. Por isso mesmo que tantos e tantos advogados têm se especializado principalmente em planejamento, tanto para o servidor público como também quem é aqui do regime geral de previdência social, que são aqueles benefícios concedidos pelo INSS. Isso tem trazido grandes ganhos, não é? Quantas e quantas pessoas fazem um pedido de aposentadoria no momento incorreto, sem ter a inclusão de todos os direitos que ele amealhou durante a sua vida e por isso mesmo levam um imenso prejuízo para casa. Doutor Ricardo, quer colocar a complementar aí nesse debate de planejamento, por favor? Pois é, eu tenho escutado muita gente que vem me procurado. E aí, vale a pena permanecer, né, permanecer nas regras anteriores, ou é melhor migrar para a previdência complementar? Né? Quais os riscos, quais as possibilidades? Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para que a gente possa abordar e dar algumas luzes para os profissionais que vão ser questionados quanto a isso e também para os servidores públicos que estão aqui nos assistindo. Pois não, pode formular aí seus questionamentos. Seria a respeito da previdência complementar, doutor Ricardo? É isso? Qual seria o seu questionamento aí para nós? Sobre a previdência complementar, vamos lá, algumas questões fundamentais. Vamos colocar uma de cada vez. Né? Pronto. O servidor que ganha R$25 mil, será que para ele é vantajoso se submeter, aderir à Previdência? Ele é mais antigo, vamos imaginar, né? Ele entrou antes da Previdência Complementar e lá no futuro ele pode ter direito a um benefício ou pela média das remunerações, mas sem o teto do regime geral, ou pela paridade. Será que pode vir a ser vantajoso para ele abrir mão de poder extrapolar o teto e, consequentemente, se submeter ao teto para poder utilizar esses recursos no presente ou capitalizar a aposentadoria complementar? É bem importante. Pois não, doutora. Para minha pergunta ou para a doutora Cirlei? Eu ia justamente, como ele não definiu, eu vou deixar à vontade. Então, fica à vontade, Rosana, depois eu falo. Já está aí na cadeira, por favor. Doutor Ricardo, nós temos esse profissional, esse servidor mais antigo aí, né, que ele tem uma expectativa de ter um valor calculado com base na paridade. Muitas vezes a migração é interessante. O que é migração? Esse servidor, atualmente, ele contribui sobre a incidência sobre os R$25 mil, e ele vai ter um benefício de R$25 mil, né, quando vai se aposentar. Se ele migrar para o regime de previdência complementar, ele vai contribuir somente até o teto do regime geral, que é R$ 7.089,22, e o que superar este valor, ele vai, então, poder contribuir para uma previdência complementar. Ele vai ter também o direito ao aporte também do município, do ente, né, para essa previdência complementar. Então, além da contribuição dele, vai ter a contribuição do ente para complementar. E, se ele tiver realmente migrado, ele vai ter direito, no caso dos servidores federais, tem aí o Instituto do Benefício Especial, que também ele vai ser recompensado por esta migração. Então, é um terceiro benefício que ele vai ganhar quando ele vai se aposentar. Então, são três situações. O regime próprio vai pagar até o teto do regime geral, R$ 7.089,22. A previdência complementar vai pagar no valor que der quando ele se aposentar, de acordo com a poupança que ele tiver formada, da sua contribuição, mais a contribuição do ente, e mais um terceiro benefício, que é o benefício especial, que é calculado com base numa média de contribuições que ele efetuou no passado, que superaram o teto. Então, é uma indenização que ele vai receber do Estado por esta migração, porque para o Estado é muito interessante que ocorra essa migração,
Porque a contribuição do ente lá para a Previdência Complementar é bem menor do que a contribuição que ele faz para o regime próprio. Né? Então, é bem interessante. Também para o regime próprio é interessante, porque ele deixa de ter aquele compromisso de pagar no futuro um benefício de R$ 25.000 para pagar um de 7. Né? Mas aí tem os dois, tem que ser calculado, se faz uma projeção, então, qual é que é esse valor desse benefício especial no futuro, que pode ser, e qual é a expectativa que ele tem do benefício junto à Previdência Complementar, para ele poder, então, fazer esta migração. Eu sempre coloco que a Previdência Complementar é patrimônio do servidor. Se ele vir a falecer, não deixar dependente, se tiver já uma contribuição lá, essa contribuição vai ficar para o espólio. Diferente do que acontece quando ele falece em atividade ou ser independente lá no regime próprio, a contribuição que ele fez durante 25, 30 anos vai ficar no bolo, não vai para ninguém. Então, a Previdência Complementar é patrimônio do servidor. Por isso que é bem importante ele fazer esse estudo antes de migrar. Pode ser bom, como pode ser ruim. Né? Inclusive, ele pode, doutora Rosana, se ele pede exoneração do cargo, levar com ele as contribuições, as dele, e as contribuições do ente também, as contribuições que o Estado fez, que o município fez lá na complementar, ele leva com ele, são pessoais. É uma poupança, né? Uma poupança que ele fica. Uma poupança que o valor fica investido lá no mercado financeiro por especialistas, não é um dinheiro aplicado em poupança. Não fazer... Pelo que eu estou aprendendo com as senhoras, não fazer uma simulação com o advogado pode ser o barato que sai caro, né? Pode, evidente. E muitas vezes também, até é interessante colocar, que o servidor, mesmo que ele não migre, ele fique ali, é importante, de repente, ele fazer uma contribuição adicional para esta previdência complementar que o município está oferecendo, porque é uma entidade que ela é sem fins lucrativos, ela tem uma taxa de administração bem baixinha, então ela passou por um processo de seleção, diferente desses planos privados aí que os bancos oferecem, que ele tem altas taxas de carregamento, taxa de administração e lucro. Né? Então, por isso que é bom, de repente, o servidor, até mesmo que não migre, estude ali uma adesão voluntária a essa previdência complementar, porque é mais uma renda no futuro, é um patrimônio do futuro, né, para ele, que ele vai ter, ele pode até sacar esse valor quando ele se aposentar, né? Então resgatar também, como a doutora Cirlei falou, né? Então é uma questão que vem descontada em folha de pagamento, não passa por boleto, DOC para pagar, né? Não tem aquela coisa, né? Já vem descontado na folha, então quer dizer, é um valor que já tem um pagamento certo. Então é bem interessante que o servidor também faça esse estudo, né? Mesmo que não migre, para contribuir complementar aí com a sua entidade conveniada no município. Acho que o doutor Ricardo agora já tem informações bastante para que ele tome a decisão, se migra ou não. Doutora Cirlei Rechetello, vamos falar aí um pouco sobre a aposentadoria especial no serviço público, e inclusive ela jogada dentro do planejamento. Sim, vamos sim. E ela vem de encontro ao programa de ontem. O programa de ontem do RPPS ao vivo foi com um médico perito, né? Dr. João Batista Optiz Júnior. E é muito importante aquele clamor que eu fiz ontem no programa para que o servidor que trabalha no recursos humanos, ele compreenda sobre PPP, LTCAT, sobre os laudos técnicos, né? Esse mesmo clamor eu faço hoje aí com relação a complementar, só fazendo um parênteses aí, porque o servidor do RH também precisa entender da complementar para poder informar o seu colega de trabalho, né? Mas vamos lá. A especial, ela está tendo uma conotação agora que não acontecia antes, né? Porque antes as administrações públicas estavam tranquilas, não havia uma lei federal que regulamentasse a aposentadoria especial. Doutora Cirlei, me permita lhe cortar aí um instantinho. Você falou aí uma frase tão importante de que, não é, o servidor, não é, tem que estar bem informado para passar a informação ao seu colega, não é, seja aí na complementar, seja na questão especial. Na especial, né, questão de PPP e outros mais. Aí justamente dá a importância do planejamento do advogado que conhece a matéria, não é verdade? Porque aí ele já vai dar a informação que deva ser dada
para aquele que está dentro do planejamento previdenciário que ele está fazendo. Para saber o que está falando, né? Para saber o que está informando. Eu falo que é um coração, né? Recursos humanos é o coração de tudo. E eles precisam estar bem informados para poder repassar. E aí, voltando aí para a especial, então, as administrações estavam tranquilas porque não precisavam olhar com carinho para esse lado, porque não era obrigatório. E uma vez, agora, eu vi das perguntas ali, estão perguntando se o tema 942 já se aplica, né? Vamos lembrar aqui aos nossos telespectadores que tema vem de discussões repetidas lá, de teses repetidas no STF. E o tema, ele obriga o Poder Judiciário abaixo dele, só que ele não obriga a administração pública. Isso é muito importante. Então, se teve ali um comentário de que no órgão onde eu fui buscar informações disseram que não é obrigatório. Não se trata de obrigatório ou não. Os juízes de primeiro grau, de primeira instância, são, sim, vinculados ao tema. As decisões deles serão exatamente como está no tema 942. Agora, a administração, ela pode ou não acatar o tema. Aí vem aquela pergunta, né? Será que o barato às vezes não sai caro, né? Vale a pena não acatar o tema nos casos em que tem toda a documentação técnica, nos casos em que tem a comprovação, vale a pena não acatar o tema 942? Muito bem. Doutora Rosana. Doutor Ney, só para lhe informar, sem querer atrapalhar, que as perguntas aqui já pipocaram. Quando quiser, estou às ordens. As perguntas têm preferência, por favor. Então, vamos lá. Elba Braga. Elba Braga pergunta: o documento principal para a realização do planejamento previdenciário, eu estou supondo, eu li rigorosamente o que ela falou, mas eu imaginei que ela quer saber qual é o documento principal para realizar. Eu posso colocar mais uma pergunta, doutor Ney? Porque aí as nossas... É complementar a essa, porque se não for, deixa a doutora Rosana responder essa e depois faz a outra, doutora Cirlei. Pode Positivo. ser? Por favor, doutora. Doutora Elba, obrigada a participação. Quais são os documentos principais para a realização do planejamento? Principalmente a informação da situação funcional do servidor nos seus diversos vínculos trabalhados para a iniciativa no setor público, é o principal, data de admissão, data de exoneração, né, dos seus diversos, na vida passada pública. Anterior ao ingresso desses vínculos, ou no meio, pode ocorrer a iniciativa privada, a informação do CNIS é muito importante em todos eles. Então, se é um servidor que vai se aposentar pela média, ou se é um servidor que vai se aposentar pelo valor, pela paridade, pela média, principalmente, é com relação à informação das contribuições desde julho de 94. Nós precisamos ter este documento para fazer uma projeção deste benefício futuro. Então, também, né, então, além desses documentos do CNIS e das informações de contribuição, tanto do regime próprio quanto do regime geral, também, então, é a formação desses vínculos, né? Será que ele não teve uma interrupção de vínculo que vai acarretar no não enquadramento da regra de paridade? Talvez se ele saiu de um município, demorou 2, 3 dias para assumir no outro, vai haver a quebra de vínculo. Tem que entrar judicialmente para o Poder Judiciário reconhecer que não houve quebra de vínculo para ele ter um acesso a uma regra mais benéfica. Então, são diversos fatores aí, não é só um documento, são diversas informações que temos que levar em consideração. Mas a principal delas é a informação do tempo de contribuição e a informação dos valores de contribuição. E também, com relação ao poder especial, qual é a atividade exercida no município aí, que possa, então, até viabilizar a aplicação da súmula 942, seja ela de forma administrativa ou seja ela de forma judicial. Se administrativamente não for concedido, judicialmente, fatalmente, vai ser determinado, então, que a administração faça a análise e a conversão desse tempo. Por isso que é importante fazer o planejamento previdenciário com antecedência, não deixe para o último ano. É um estudo que se faz ao longo da carreira, assim, nos últimos 5, 10 anos, já está vislumbrando, mesmo que venha uma emenda posterior, já vai, né, vendo a documentação, a situação para um futuro benefício. Tá? Não seja pego de surpresa, por favor. Doutor Ricardo, traga mais perguntas.
Com prazer. Agora, Gabriel Lemos do Amaral. Eu confesso que eu vou pedir a Ícaro que coloque a pergunta, porque se eu não conseguir ser fiel, eu vou pedir a ajuda de todos para que a gente possa compreender. Ele colocou o seguinte: professor que eu imagino que é professor que trabalha, professor que trabalha em cidade pequena, coloca para trabalhar na secretaria, na secretaria. Esse tempo não pode ser contado como tempo para aposentar como professor. Pelo que eu entendi, é aquele professor que tem uma função desviada para uma função de secretaria. E se esse tempo vai contar para fins de aposentadoria do magistério ou não? Doutora Cirlei, quer responder essa? Quero sim, quero sim. É importante, Gabriel, lembrar que nós temos dois times. Nós temos o time que já fez a reforma e o time que não fez a reforma ainda, né? Então, precisa, nas nossas respostas, ter isso em mente também. Tem muitos que ainda não fizeram. Eu falo isso por quê? Porque para quem fez a reforma, a emenda constitucional 103 permitiu que a legislação de cada ente, de cada município, de cada estado, defina quais são as funções que são inerentes ao cargo de magistério. Isso para os que já fizeram reforma, então precisa ver como é que está a lei do ente. Aqueles que não fizeram reforma, eu gosto muito de explicar essa dúvida do Gabriel da seguinte forma: imagine que aqui no meu braço, no meu braço é o tronco de uma árvore. Aqui nesse tronco estão todos aqueles que prestaram concurso para professor. Os galhos da minha árvore são aqueles que prestaram concurso para professor e estão em regência, dando aula lá na sala de aula, ou aqueles que são assessores pedagógicos, ou estão na função de direção ou de coordenação, os ACDs, né? Então, prestou concurso, está lá no tronco, prestou concurso para professor. Ele está desempenhando as funções de professor, dando aula na sala de aula, ou ele está desempenhando as funções de assessoramento, coordenação e direção. Aonde está plantada essa árvore? O solo dessa árvore é a escola, é a unidade de ensino. Aqueles que ficam nessa árvore por 25 anos têm 50 anos de idade, se for mulher, ou aqueles que ficam 30 anos nessa árvore e têm 55 anos de idade, que sejam os professores homens, poderão aposentar pela regra especial. Ah, mas eu caí da árvore aí 3 anos, e agora? Volta para ela para poder aposentar pela regra especial, que antecipa 5 anos na idade e 5 no tempo de contribuição. Doutor Ricardo, mais perguntas? Sim, temos mais. Agora, Luiz Andrade. Então vamos passar essa para a doutora Rosana, né? Aproveitar aí também Humberto Fanclaudio colocou excelentes temas e colocou as palmas, os aplausos. Luiz Andrade coloca o seguinte: aposentadoria pela média, 80%, ou seja, antes da emenda 103, fica limitado ao último salário. Bom, vou aplicar aqui. A aposentadoria pela média das remunerações é aquela que foi criada a partir da emenda 41 de 2003 e esse cálculo perdurou até a emenda 103. Esse critério de cálculo tal qual o regime geral, selecionam-se as 80% maiores e tira-se a média, com a diferença de que no regime geral existe o teto das contribuições, o teto de contribuição e benefícios, e no regime próprio não existe essa previsão. Mas então a pergunta é se, nesse caso, a pessoa fica limitada ao salário, que eu suponho que é a última remuneração do cargo da ativa. Doutora Rosana? Sim, é importante colocação, Luiz Andrade, obrigada, doutor Ricardo, também pelo esclarecimento. Muitas vezes a média de contribuições, como eu falei, é uma média interessante, ela é bem robusta, né, antes do ingresso desse servidor no serviço público, e ele, durante o seu exercício na função, ele contribuiu sobre a sua função gratificada, que não vai ser incorporada no provento, ele contribuiu sobre a hora extra, né, então houve uma contribuição também muito boa, só que quando ele vai chegar lá para se aposentar, o seu último salário, a sua última remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes decorrentes da carreira.
avanço, triênio, quinquênio, mudança de classe. Então, são vantagens permanentes. Então, é este valor que vai limitar o provento. Se a média for superior a este última remuneração, ele não vai levar o valor da média, ele vai ser limitado ao valor da última remuneração do efetivo, descontando-se, então, os penduricários que o doutor Ricardo falou, doutor Ney ou o doutor Ricardo, né, os auxílios, abono, aqueles penduricários todos para chegar num valor melhor, né? Esses penduricários não vão contar como teto de limitador da aposentadoria, somente o vencimento do cargo e precisa das vantagens permanentes. Então, pode ser um valor bem baixinho, né? Então, aquelas contribuições que ele fez lá para o regime próprio não vai servir de nada. Se ele pudesse, então, ter optado em fazer uma previdência complementar com este valor das contribuições, então ele teria garantido um retorno no seu provento, né? Mas não, ele quis contribuir para o regime próprio, então essas contribuições aí foram todas pelo ralo, infelizmente. E não tem nem como pedir de volta, porque tem a prescrição quinquenal na repetição de indébito, né? Os últimos 5 anos só, então fica bem difícil nessa pessoa, nesse caso. Bem, doutor Ricardo, vou deixar aqui uma pergunta para o doutor Cirlei. Quais são as informações que deve conter uma CTC? Antes dela responder, doutor Ricardo, qual será o prêmio de hoje dos que estão participando do nosso ao vivo, doutor? Pois é, eu vou ter a honra de ter uma das pessoas que estão assistindo como meu leitor, né? Eu estou sorteando o livro Auditoria, nós estamos sorteando o livro Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, que é um guia prático para a fiscalização do regime próprio no que tange ao equilíbrio atuarial. Esse livro será doado em forma de e-book. Lembrando também que, se você está nos grupos do Clube de Desconto, você tem sempre informação privilegiada, doutor Ney. Perfeitamente. E, Ícaro, nós já temos o tema e os participantes do próximo ao vivo doutor, que acontece de 15 em 15 dias. Então, o próximo será no dia 26 desse mês de outubro. Pronto, aí está o nosso próximo ao vivo doutor. Veja que tema também importantíssimo. É fruto das solicitações que os nossos participantes efetuam. Portanto, vocês que estão participando hoje também devem deixar as suas sugestões de futuros temas que nós poderemos abordar aqui neste programa ao vivo, doutor. E aguardo a participação de todos vocês no próximo dia 26. Doutora Cirlei, quais as informações que deve conter a certidão de tempo de contribuição à nossa CTC? Todas as informações que devem estar na CTC do regime próprio ou do INSS, nós temos aí que olhar sempre a portaria 1467 de 2022 agora. Eu costumo falar que eu olho a CTC de trás para frente, para ver se a relação de contribuições está lá. Porque sem a relação de contribuições, precisa pedir revisão. Segundo, estando a relação de contribuições, conferir se elas estão corretas. Por qual motivo? Pelo fato de que existe uma determinação que, em não localizando a remuneração do servidor, em não tendo uma remuneração de um paradigma de um colega semelhante, ou então não estando, não tendo piso naquele município, naquele estado, o valor que vai ser considerado é o valor do salário mínimo. Então pode ter aí um prejuízo se o servidor não se atentar para verificar se a relação de contribuição está exatamente aquela que deveria estar. Depois vai para os outros, para a parte da frente, para o começo da certidão, para verificar se as demais informações funcionais estão constando dela. Eu faço um desafio aí, eu pergunto dos nossos telespectadores, quem já acessou o INSS e já foi conferir o CNIS para ver se ele está certo. O que acontece é que muitos acessam o CNIS e depois pedem a CTC no momento em que vão pedir a aposentadoria.
quando já implementaram os requisitos, e muitos CNIs estão em desacordo, e aí precisa pedir revisão. Então, e demora, as revisões têm demorado muito, eu acredito que no Rio Grande do Sul também, aí também, então, faça isso antes, para evitar que você tenha um dissabor no momento em que for requerer o benefício da aposentadoria. E pode-se levar tempo especial do regime geral para o regime próprio? Para mim ou para a Rosana? Pode ser para mim? Pode continuar, doutora Cirlei. Então vamos, já que eu estou no embalo aqui do fôlego, pode sim. O que acontece? A CTC, o INSS, ele certifica o tempo especial. Então, vai constar na CTC do INSS que esse tempo é especial. Para isso, o servidor precisa comprovar lá no INSS que o tempo foi prestado sob condições prejudiciais à saúde dele. Comprovado, o INSS certifica. Ele leva para averbar essa certidão lá no regime próprio, e o regime próprio que vai fazer a conversão. Então, o trabalho o mais trabalhoso ficou para o regime próprio, porque a conversão é feita por eles. Doutora Rosana, o que significa o ROI dentro do planejamento previdenciário? É um termo que se usa muito aí, o pessoal que trabalha aí com INSS, planejamento, né? O Return on Investment, né? Uma expressão em inglês que significa o procurar o melhor retorno relativamente ao investimento feito, às contribuições vertidas no passado. Então, é importante que se faça esse estudo, né? Ou então o verso, um investimento interessante agora para se ter um melhor benefício no futuro. É a mesma coisa, né? O benefício vinculado às contribuições do passado, que realmente reflita essa contribuição, ou então uma contribuição melhor no presente para um futuro benefício melhor aí, né? Então, esse é o ROI que se chama, que é bastante usado aí nos planejamentos previdenciários junto ao regime geral. Então, está valendo também para o regime próprio também, essas expressões aí, que estão aí em virtude do estreitamento das diferenças entre regime próprio e regime geral. Agora nós estamos cada vez mais perto, as regras estão convergentes, estão cada vez mais parecidas, estão iguais quase, né? Então, por isso essa importância desse ROI aí, né? Do estudo desse ROI aí. Doutora Cirlei Rechetelo, infelizmente estamos caminhando para o final. E aí eu quero lhe deixar à vontade o que, né? Tem tanta coisa que deixou de ser falada, tem tantas perguntas aqui ainda a serem feitas, mas o que a senhora gostaria de dizer que não foi dito? Que nós possamos fazer uma próxima live. Porque eu estou aqui no papel de quem vai olhando as perguntas e tem muitas perguntas para nós respondermos. Então, vamos marcar uma próxima para poder atender a todos e compartilhar e receber. Vamos fazer o seguinte, vamos responder mais uma pergunta aí, rapidinho, pode fazer? Pode ser? Pode ser. Por mim, pode ser. Rosana? Beleza, pode, sim. Traga aí, doutor Ricardo, Vontade. mais uma pergunta, uma para a Cirlei e outra para a doutora Rosana. Agora vocês me deram um problema, porque tem muitas perguntas e eu vou ter que escolher. Então, eu vou pedir desculpas vamos fazer o seguinte. Vamos pedir à doutora Cirlei e à doutora Rosana que sejam bem sintéticas para que a gente possa fazer mais de uma para cada uma delas. Tem duas perguntas que me parece que já foram respondidas, e eu vou pedir licença a Elba Braga, né, sobre o melhor momento. Eu acho que a doutora Rosana respondeu, e Luiz Andrade, eu acredito que Cirlei já respondeu sobre o tema 942. Então, temos a pergunta de Gabriel Lemos do Amaral. Pessoa já aposentada pelo INSS, tempo que sobrou do INSS, ela pode usar no regime próprio ou, infelizmente, se já usou no INSS, mesmo sem precisar, não tem como mais reverter? Doutora Rosana, sinteticamente. Sinteticamente. Antes de ter sido aposentado no regime geral, ele deveria ter solicitado uma certidão de tempo de contribuição para que, então, ali nessa certidão se coloque lá no final a destinação. De tal e tal tempo vai deixar para o INSS e o de tal e tal tempo vai averbar para futuro benefício junto ao regime próprio.
Se isso não foi feito, eu acredito que administrativamente ele não tem como pedir a desaverbação ou a certificação deste tempo que está sobrando lá no regime geral para trazer para o regime próprio. Então, essa negativa do INSS em fornecer essa certidão, porque ele já é aposentado, né, administrativamente ele não vai conseguir, não sei se judicialmente ele consegue. O doutor Ricardo, de repente, ele pode, né, o doutor Ney, que atua na área, pode saber se judicialmente é possível. Acho que se é um tempo que está sobrando, ele tem o direito, né, de trazer esse tempo para o regime próprio. Eu acredito que justamente ele consiga fazer essa desaverbação do regime geral para fazer a averbação no regime próprio. Ele não vai poder utilizar o mesmo tempo que ele utilizou no regime geral, por exemplo, no regime próprio, ou vice-versa. Então é por isso que é importante o planejamento, para saber se para ele vai ser melhor uma aposentadoria ou se duas aposentadorias. Por exemplo, uma no regime próprio e outra no regime geral. Mas no caso dele é um tempo que estava sobrando. Ele tinha 40 anos de contribuição, né? E era preciso só 35, né? Então é preciso. Sim. Mas se foi jogado dentro da aposentadoria dele do regime geral, aí não cabe mais. Principalmente com relação à média, né? Já compor a média do benefício, né? Sobre esse aspecto não vai conseguir. Por exemplo, um homem hoje precisa de 40 anos de contribuição para ele ter os 100% da sua aposentadoria no regime geral. Entendeu? Então, se ele já utilizou lá, ele não vai poder mais destacar aquele tempo que foi utilizado. Doutor Ricardo, a próxima. Elba Braga pergunta como fazer parte do Clube de Descontos. Elba, no vídeo aparece um QR Code dando essa oportunidade, mas se você tiver com dificuldade de usar o QR Code, na descrição deste vídeo tem os links em que você pode fazer suas escolhas. Alverga Advocacia pergunta: o servidor em licença sem vencimento passa o período contribuído para o INSS e quer fazer a averbação. Eu tenho negado. Como a professora agiria? Doutora Cirlei? É uma pergunta muito boa essa, muito boa mesmo. Inclusive, não sei o nome ali diz Alverga Advocacia, né? Existe uma matéria do professor Alex Sertão sobre esse assunto, que eu, inclusive, tenho usado bastante nos pareceres. Esse assunto é muito importante. Então, vejam, se discute o quê? Se ele, quando ele está em licença sem vencimento, ele está licenciado do cargo dele. E a contribuição que ele verteu lá para o INSS, se ela pode entrar aqui nessa linha de tempo dele na carreira do regime próprio. Né? Então, a defesa do professor Alex Sertão é de que não. Né? Se é para o INSS, ele contribui, ele vai usar lá. Agora, se ele contribuiu, por exemplo, foi prestar serviço num outro ente público, saiu de um município e foi para um outro, pediu licença num e foi para o outro. No outro, ele pode trazer aquele tempo, aí vem aquela pergunta, em todos os sentidos ele pode usar, se for para contar como tempo de serviço público, sim, no requisito serviço público. Então, essa é uma pergunta assim, que abre várias outras perguntas e indagações. Agora, eu recomendo a leitura do tema, pesquisa aí, dá um Google aí, porque tem a matéria do Alex Sertão sobre esse assunto que eu esmiucei e tenho usado ela nos pareceres. A portaria 1467 também traz. Também fala sobre isso. Fala sobre isso. É importante ler a 1467, doutora. Doutor Ricardo. Ainda dá para mais uma pergunta? Dá. Vamos lá. Pronto, eu não sei se eu vou ter a oportunidade para dar o meu boa noite, então eu quero dizer o seguinte, pessoal, Ao Vivo Doutor na prática, um curso de pós-graduação em previdenciários. Os assuntos são sempre muito importantes, muito práticos. Quem acompanha sai doutor ao vivo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Qual o impacto da Lei Complementar 836? A pergunta é de Aline Catarucci. Qual o impacto da Lei 836 no valor da aposentadoria de professor que se aposenta com a totalidade das remunerações? E aí, quem se lembra da Lei Complementar 836? É uma lei de São Paulo, né? Deve ser um doente, porque é complementar.
Eu acredito que seja a de São Paulo. Então passamos à Do frente, estado de São doutor Paulo. Ricardo. Passamos à frente, doutor Ricardo. porque aí a gente Passamos, de repente fica fica o doente. convite para um futuro O vídeo conteúdo especial dessa sobre lei, esse né, tema. para nós sabermos o que ela fala, né? Mas eu acredito que eu me recordo que seja de São Paulo. Se ele puder confirmar aí. Pronto. Valéria Scatolini. Quem ingressou no serviço público em regime seletista antes de 2003, vindo a se tornar estatutário posteriormente, depois de 2003, possui direito ao benefício integral, que aqui eu estou achando que ela está querendo dizer, possui direito à paridade, à integralidade, ou apenas quem era estatutário antes de 2003? Doutora Rosana, por favor. Nós temos aí, nós temos regras de transição que dão direito à paridade, né? O artigo 6º da Emenda Constitucional 41 e o artigo 3º da Emenda Constitucional 47, ambas exigem que tenha sido que o servidor ingressado no cargo efetivo até a data da publicação dessas emendas, né? Nós temos alguma ressalva, se não me engano, o artigo 3º da 47 não fala em cargo efetivo, ele fala em ingresso no serviço público. Então, o servidor seletista ingresso no serviço público até 98 teria direito, então, à regra do artigo 3º da Emenda Constitucional 47, né? Então, nós temos essas situações aí, já o artigo 6º da 41, se não me engano, exige cargo efetivo. A portaria 1467 colocou a expressão efetivo. Ela colocou, ser cargo efetivo. Ela colocou isso na emenda. Ela colocou, a portaria colocou. Então, tem essa situação ali, Valéria, que tem que averiguar isso aí, se a sua administração vai negar o benefício, só ela tem que entrar judicialmente, porque a portaria 1467, ela foi além do que ela poderia ter ido, realmente, né? Doutora Cilei, eu acho que a doutora vai concordar comigo, né, que houve essa inserção desta expressão cargo efetivo, mas se foi em decorrência de uma transformação de cargo, de emprego em cargo, tudo isso tem que se analisar, ou se foi um novo concurso, se houve interrupção ou não. Tudo isso é o caso específico que vai nos levar a alguma conclusão. Bem, vou fazer uma confissão agora para vocês. Eu ainda não consegui descobrir como eu faço para começar o Ao Vivo Doutor de cabeça para baixo. Ou seja, porque toda vez que chega ao fim, é aquela ânsia dos debatedores, do mediador, de que tem tanta coisa ainda para se abordar, tem tanta coisa para responder e o tempo já se foi. Então, eu quero descobrir como é que eu faço para começar do fim para o começo. Doutora Cirlei, por favor, o que eu deixei de lhe perguntar e que a senhora gostaria assim de sinteticamente abordar. É importante que o servidor se atente, né, para o futuro dele. Eu falo que o regime próprio, ele não pode brincar de previdência, né? Não se brinca de previdência. Por qual motivo que não se brinca de previdência? Porque um dos grandes sonhos do cidadão brasileiro e do servidor público como cidadão também é a aposentadoria. Então, não dá para brincar com o sonho de ninguém. Então, para isso, tem aí todas as pessoas com esses conhecimentos para poder compartilhar, para poder aprender um com o outro, né? Estamos todos aí no mesmo barco e com respeito, sem brincar com o sonho do servidor público. Eu tenho muita honra de estar no nosso canal Rede Previdência, em companhia de tanta gente boa, e a doutora Cirlei Rechetello é uma dessas pessoas a quem eu devo muito. Já precisei da colaboração dela algumas vezes e ela sempre se mostrou solícita, sorridente, tão educada e com essa capacidade imensa que ela tem. Então quero aqui de público agradecê-la. Doutora Rosana, foi muito boa a sua participação e espero que a gente possa contar com a sua presença mais vezes. E deixo em aberto para você dizer aquilo que eu deveria ter lhe perguntado e não lhe perguntei. Com certeza, doutora. Obrigada pela colaboração, pelo elogio, né? Nós sempre damos o maior de si
Até faltou, né, doutora Cilei, na nossa apresentação, falar que nós trabalhamos do lado de cá do balcão. Nós ajudamos a atender o servidor. Quando nós fizemos um parecer para a concessão de benefício, nós já fizemos um pequeno planejamento. Olha, quem sabe o senhor deixa esse tempo lá que está sobrando. Nós fizemos assim muito sutilmente um planejamento previdenciário, auxiliamos as administrações nos seus pleitos aí, nos seus requerimentos de conversão de tempo, de que forma que a administração pode estar aparelhada para analisar aquele pedido, para não fazer com que o segurado vá procurar um poder judiciário. É um direito que a lei lhe assiste, o Supremo já garantiu. Para que a gente vai dizer não, né, doutora Cilei? A gente ajuda aí também aos servidores meio que indiretamente, porque é um direito que lhes assiste. E também parabenizando o programa em poder colocar isso aos participantes, né, a quem já agradecendo as excelentes perguntas formuladas aí pelos telespectadores, a também vocês, né, na colaboração, no entendimento, né, fazendo as suas perguntas, as suas colocações, que também entendo ser muito importante. Agradeço de coração esse convite que me foi formulado pela doutora Cirlei, também homologado pelo doutor Ney, pelo doutor Ricardo, né, esperando, estamos se colocando à disposição também para outros assuntos relativamente a servidor público, que nós temos aí uma bagagem enorme para trazer para vocês. Trazemos experiências, eu digo, não só conhecimento e serviço, levamos experiências para vocês. Muito obrigada. E nós precisamos, e muito, aqui no Ao Vivo Doutor, de pessoas capacitadas como a senhora, doutora Rosana. Certamente vamos, sim, convocá-las mais vezes. Doutor Ricardo, nós temos que agradecer aí esse público, né, que sempre nos prestigia, deixar aqui o convite também para que eles assistam das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, 10 minutos de notícias previdenciárias, atualização diária, das segundas às sextas-feiras. Quem ainda não é inscrito no canal Rede de Previdência, que se inscreva, não é? Compartilhe, ative o sininho, para que você tenha todas as informações já nesse rico acervo. Ícaro, nós já temos aí a sorteada ou sorteado com esse belo e-book do Dr. Ricardo, de autoria do Dr. Ricardo Souza. Pronto, aí está, Dr. Ricardo. Pode anunciar aí a feliz ganhadora. Parabéns, Aline Catarotti, que não apenas assistiu, perguntou, arriscou e foi sorteada. Excelente participação, hein, doutor Ricardo? Exato. Doutor Ricardo, para mim sabe que é uma honra sempre estar a seu lado, sempre aprendendo com esse grande mestre. A honra é minha. A honra é minha, doutor Ney, porque eu comecei a advocacia aprendendo com o senhor. Né? Eu já atuava na área previdenciária e foi me mirando nos seus gestos que eu aprendi a atuar na advocacia. Um prazer imenso estar com a doutora Rosana Seger, minha amiga Cirlei, que eu já convivo no dia a dia, nas batalhas, um prazer imenso. Eu fui aluno num lugar privilegiado. Foi uma noite maravilhosa. Telespectadoras, telespectadores, muito obrigado. Bem, então, eu que agradeço aqui, em nome do canal Rede Previdência, em nome aqui da doutora Rosana, da doutora Cirlei, do doutor Ricardo, do nosso Ícaro Moreira, que está sempre aí, da Rosa Araújo, que estão sempre aí nos dando assessoria conveniente. E lembrando que dia 26 nós estaremos aqui tratando daquele tema tão importante, não é? Que é ajuste das contribuições, que é uma exigência que veio com a reforma da Previdência. Né? Então está lá na reforma da Previdência essa exigência. E nós teremos a doutora Viviana Mazotti e o doutor Paulo Bacelar, que são pessoas que dominam com muita maestria esse tema. Agradeço a todos, tenha uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. E lembre, até logo. Canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. É o seu lugar.